Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de nós. Nós vamos ler nesse momento o Salmo de número 34. Salmo de número 34, que diz assim: o título deste salmo: Provai que o Senhor é bom. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para desextirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Esse texto nos leva a refletir, na bondade, no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Nesse texto, no versículo 19, o salmista Davi diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, independente da circunstância que nós estivermos passando, o Senhor promete nos livrar. E muitas vezes a gente pensa, muitas pessoas podem até pensar que aceitar Jesus e servir a Cristo é uma mudança de vida que teria que ser uma coisa assim como mágica, que nada de ruim acontecesse. Mas o próprio Jesus disse que nesse mundo nós passaríamos por aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, o que nos dá, o que faz diferença nas nossas vidas, o que tem diferença naquilo que nós temos vivido, são as promessas do Senhor. Acreditar que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, que nesse momento nós possamos sentir essa bondade, esse cuidado do Senhor sobre as nossas vidas. Que mesmo nesse momento de dificuldade, o Senhor, Ele prometeu estar conosco durante esse tempo de tribulação, e também prometeu nos livrar de tudo isso. Então, que nós possamos depositar toda a nossa confiança, sabendo que o Senhor nos dará livramento no momento oportuno. Às vezes as coisas fogem do nosso controle, mas do controle de Deus não. Ele continua no controle de todas as coisas, e nada é impossível para o Deus a qual nós servimos. Amém? Vamos nesse momento orar. Senhor, nós queremos Te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado.
Senhor tem guardado as nossas vidas, o Senhor tem estado conosco, ó Deus. Pai, que independente da circunstância, independente da situação, o louvor ao Teu nome permaneça nos nossos lábios, ó Deus. Assim como nós acabamos de Te louvar, ó Pai, que nós possamos Te louvar, não importando a circunstância, Deus. Que nós tenhamos no nosso coração sempre o desejo de estar na Tua presença, Pai. Deus, nós sabemos que o Senhor é presente em todos os momentos das nossas vidas, mas nós precisamos buscar permanecer na Tua presença. E que nós possamos a cada dia, todos os dias, decidir buscar a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, conduz as nossas vidas, aumenta a nossa fé e confiança em Ti, ó Deus, porque nós sabemos que Tu és um Deus que pode todas as coisas e que não perdeu o controle de nada em nossas vidas, ó Pai. Deus amado, que nesse momento, se alguém está ali, Senhor, com seu coração abatido, amargurado, ó Deus, fortalece essa pessoa, que ela possa sentir o Teu abraço nesse momento, o Teu cuidado, o Senhor levantando ela, ó Deus, em nome de Jesus. Deus amado, que a cada dia nós possamos sentir o Teu cuidado pelas nossas vidas, nós possamos, ó Deus, perceber que nos mínimos detalhes o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor não nos deixou, o Senhor não nos desamparou. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, Senhor. E Pai, nesse momento nós queremos Te ofertar este culto de louvor e adoração ao Teu nome. Que tudo aqui, ó Deus, venha Te agradar, Pai, que seja somente para Ti, ó Deus. Que tudo que fizermos, que tudo que dissemos, ó Pai, seja conduzido pelo Teu Santo Espírito e venha alegrar o Teu coração nessa noite. Nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos neste momento continuar louvando ao Senhor.
Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos e com todas nesta noite. Eu quero cumprimentar-lhes com a graça e a paz de Jesus. Boa noite para todos, você que está aí nos acompanhando, você que está aí junto com a gente, nesse tempo de adoração, nesse tempo de culto, de louvor ao Senhor. É uma alegria estarmos aqui, a despeito das circunstâncias, das situações difíceis que nós estamos vivendo, mas nós sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de avisar que todas as noites, de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite, às 19 horas, eu dou estudo bíblico na página da igreja, pelo Facebook. Então, todas as noites, às 7 horas da noite, eu estou lá junto com vocês. Deixa eu só virar aqui um pouquinho, gente. Isso. Eu estou lá junto com vocês para a gente compartilhar. E amanhã, segunda-feira, eu começo a exposição da segunda epístola de João. Nós passamos semana passada inteira estudando a primeira epístola de João e amanhã nós vamos começar a segunda epístola. Então todo mundo está convidado para participar conosco. Na sexta-feira, gente, nós teremos aqui uma transmissão de uma noite de louvor e adoração, como nós fizemos há 2 semanas atrás. Será uma noite abençoada. Então fique atento que na sexta-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos juntos aqui numa noite de louvor e adoração também, tá ok? Você que está aí nos acompanhando, você pode ainda criar a sua sala de vídeo, compartilhe aí esse vídeo ao vivo e também tire aquela foto bacana. O pessoal da igreja, gente, preguiça de tirar uma foto, tem lógico aí, tira aquela foto bonita em família e manda para mim. Não é só tirar, você tem que tirar e mandar, né? Manda para mim, ou no grupo da igreja, ou para o meu WhatsApp, ou no Messenger do Facebook. Você pode mandar para mim, que a gente vai fazer um quadro bonito da igreja acompanhando o culto a Deus. Abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, no capítulo 4. Vê se o pininho está bem conectado ali também. Dá uma olhadinha aí, na lateral aí. Ok. Está dando um zoom. Isso aqui é ao vivo, gente. Ao vivo é assim, né? Aí eu estou ao vivo. Capítulo 4 de Filipenses, a partir do versículo 10. Diz assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira. Se precisar, só um pouquinho, se precisar vir aqui, gente, desligar alguma coisa, tá? Pode vir aqui. Então vamos lá. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis vós também,
ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todos sempre. Amém e amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em Tua presença em oração. Somos gratos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos juntos para louvarmos o Teu nome. Muito obrigado, ó Pai, porque a despeito de lutas e dificuldades, nós podemos sim nos alegrar no Senhor, porque a nossa alegria vem do Senhor. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, eu queria conversar hoje com você, isso mesmo. Você que está em casa aí, fala assim, olha, o pastor quer falar com você. Se você está triste, tem muita gente triste, tem muita gente preocupada, e não é à toa, tem muita gente angustiada, tem muita gente que não está sabendo lidar com tudo isso, e na verdade ninguém sabe lidar com tudo isso. Mas nós estamos diante de uma situação totalmente atípica, mas que faz parte da vida. E eu gostaria hoje de falar que o maior desafio da nossa vida é viver a nossa vida em plenitude. Este é o anseio mais profundo da alma, saber viver. E como afirmou um escritor, T.S. Eliot, ele escreveu assim: onde está a vida que perdi tentando encontrá-la? Então, no fundo da nossa existência, todos nós queremos encontrar alegria. Todos nós queremos encontrar um sentido para a vida, ou será que eu estou enganado? Todos nós queremos. E na maior parte do tempo, porém, o que muita gente tem encontrado ao longo da vida é o vazio, é o desencorajamento, são as dúvidas, são os temores por dentro e por fora. E no texto que lemos, o apóstolo Paulo revela percepções muito fantásticas da vida, quando Paulo estava passando por uma situação totalmente difícil, totalmente adversa. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, aqui nesse contexto, Paulo estava preso, estava condenado. Então Paulo tinha todos os motivos do mundo para viver talvez amargurado, para viver talvez desiludido. Paulo poderia escrever e colocar suas percepções de que ele estaria vivendo o inferno, mas ele não. Mesmo preso, mesmo com dificuldades, Paulo escreve de uma forma que nos ajuda a entender que vale a pena viver a nossa vida. Então, se você tem vivido uma vida sem razão, se você que está agora me vendo, me ouvindo, está vivendo uma vida sem sentido,
Talvez você esteja vivendo por viver. Eu quero chamar-lhe a atenção para o texto que nós acabamos de ler. Alguns psicólogos reunidos, eles elegeram Paulo como o homem mais feliz da terra, por causa dessa declaração que Paulo dá aqui no versículo 11. Aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Eu aprendi a viver contente. Então é para você que eu quero dizer hoje. O desafio que temos é aprender a viver contente em toda e em qualquer situação. Mas quais foram as experiências que ajudaram o apóstolo Paulo a encontrar alegria na vida? Eu estou falando para pessoas não só de Nova Resende, como talvez pessoas do Brasil afora, que talvez já perderam emprego, talvez já perderam familiares com essa doença, talvez se encontrem internados, eu não sei, mas estou falando para uma gama de pessoas que talvez estejam enfrentando situações dificílimas. Como é que a gente pode então encontrar alegria na vida com tudo isso acontecendo? Paulo nos ensina. Porque Paulo aqui tem moral para ensinar. Paulo aqui tem experiência para ensinar. Sofreu muita coisa. E aqui, quando ele escreve, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, Paulo está preso, condenado. O que Paulo nos ensina? Então, algumas percepções aqui, para mim, para você. A primeira é que Paulo aprendeu a felicidade. E ele aprendeu que a felicidade não é algo que nasce com a gente. Ele aprendeu que a felicidade é algo aprendido, é aprendizado. Paulo afirma: aprendi. Ele não diz que a alegria, que a felicidade era uma característica natural da sua personalidade. Ah, pastor, eu tenho uma personalidade introspectiva, eu sou fechado, eu sou tímido, eu sou quieto, então a felicidade e a alegria não são para mim. Não, Paulo não está dizendo que a felicidade está ligada à sua personalidade, ao seu temperamento, ao seu humor, não. Mas ele fala que a felicidade para ele é resultado de um aprendizado. Então quero chamar você aqui a pensar comigo sobre as implicações disso que Paulo está dizendo. Sabe, gente, descontentamento é algo muito comum, não somente agora por causa do coronavírus, mas em toda a nossa existência dos dias últimos que estamos vivendo. Como tem gente, olha, vou te falar, não adianta eu me colocar fora, nós temos vivido ultimamente uma vida muito descontente. A nossa geração aqui tem muito mais que os nossos pais tiveram. Ou estou enganado? Estou enganado, Oséias? Nós temos muito mais que os nossos pais tiveram. Nós temos celular, pode ser até o Motorola, né, Juliana? Estou brincando, né? Mas nós temos muito mais que nossos pais tiveram. Mas eu nunca vi uma geração tão descontente. Nós temos roupas boas, conforto. Apesar de podermos viajar, de estudar, de comermos em restaurante, né? Apesar que no momento não dá, mas não estou falando só de agora, nesse tempo do coronavírus, não. Mas de agora, nos últimos anos. Mas o ser humano continua vazio. É uma geração infeliz, uma geração mal agradecida, murmuradora. Eu me lembro, não vou dizer quem, uma pessoa falando que um dia ela estava almoçando numa casa e aí colocou a comida, uma criança reclamou: ai, mas só tem isso. Aí ela não aguentou e falou: olha, na minha época, a minha mãe ia lá, colhia um monte de batata doce, cozinhava aquele monte de batata doce e colocava numa bacia em cima da mesa e dizia uma frase que eu nunca me esqueço: coma, é o que tem. Hoje não, uma geração infeliz, mal agradecida, murmuradora, uma geração triste. Por quê? Porque é uma questão de foco. Para onde estamos olhando? Diz um provérbio antigo que 2 homens se encontravam da janela da casa vendo a chuva cair.
Um homem olhou e viu a lama, e o outro homem olhou e viu beleza. O que é que diferenciou os dois? Os olhares estavam colocados em lugares diferentes. Paulo estava numa prisão, um ambiente hostil. Quando eles eram presos, eles eram espancados, estavam numa cela. Mas os olhos de Paulo, naquele episódio de Atos 16, Paulo e Silas presos, apanharam, mas diz o texto que à meia-noite começaram a cantar. Por quê? Porque o olhar deles estava colocado em Deus. A perspectiva dos céus encheu o coração de Paulo, encheu o coração de Silas de alegria, porque a diferença está no nosso coração. É uma questão de perspectiva, felicidade, apreciação, gratidão, contentamento, são coisas que a gente vai desenvolvendo. Agora, se eu fico preso, focado na angústia, no corona, na situação, no problema, eu não vou aprender a desenvolver a felicidade. Nós aprendemos a viver assim. O apóstolo Paulo diz que foi caminhando com Deus que ele aprendeu a ser contente, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que tem hora que eu não estou para baixo? Vou falar para os irmãos aqui. Hoje de manhã eu vim aqui, terminei a escola dominical online. Aí eu vim para cá abrir a igreja para os irmãos virem, porque muitos estão vindo aqui depositar seus dízimos, fazer um tempo de oração. Mas tem um momento que eu estava sozinho aqui. Gente, me deu como diz vocês mineiros, me deu um trem ruim. Eu olhei assim, tudo vazio, foi me dando aquele aperto, e eu fiz a oração do Salmo 13, até quando, Senhor? Até quando? Salmo 13, por 4 vezes o salmista fala, até quando, até quando, até quando e até quando? Eu acho que eu fiz essa oração aqui. Eu também tenho momentos assim, só que aí eu paro. Não, o meu foco não pode ser esse. O meu foco tem que ser a minha caminhada com Deus, porque quando eu sei que eu caminho com Deus, eu aprendo a viver contente. Eu quero te perguntar, você tem aprendido a viver contente? Ou você se encontra derrotado na sua amargura, culpando a vida, culpando a Deus pelos seus fracassos, pelas suas dificuldades? Quando entramos na estrada da ingratidão, dificilmente somos capazes de celebrar a vida e encontrar situação. Paulo diz, aprendi, é um aprendizado. Então nesse tempo agora, vamos aprender a viver contentes. As preocupações vêm, mas elas não têm poder de derrubar o nosso contentamento, porque ele está em Deus. Segunda coisa que Paulo fala aqui, a respeito da alegria, da felicidade em tempos como esse, é que Paulo aprendeu, e essa é uma lição que a gente precisa aprender, e tem muita gente que está aprendendo na marra nos dias de hoje. Paulo aprendeu que relacionamentos são mais importantes que coisas. Nós estamos aprendendo a ensinar marra. Não está todo mundo aí com saudade do papai e da mamãe, porque às vezes não pode ficar com tanto contato. Não está a gente com saudade da família, dos amigos, de fazer aquele churrasco. E quando fizer, irmão, tem que chamar os amigos. Pastor também é amigo. Entendeu, meu Avaldo? Oséias, pastor é amigo. Chamar, mas a gente está com saudade por quê? Porque talvez agora a gente tenha aprendido essa lição. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aqui, ele estava agradecendo aquela igreja, aos irmãos de Filipos, porque aqueles irmãos de Filipos se reuniram e mandaram uma oferta missionária para Paulo, para o sustento dele. Mas Paulo deixa muito claro que o dinheiro não era importante mais do que eles, porque o fato daqueles irmãos ajudarem Paulo revelava que aqueles irmãos tinham amor e se importavam com ele. Aí Paulo no versículo 17 diz assim, não que eu procure donativos, eu não procuro donativos, o que eu quero é o amor de vocês.
Sabe qual é o problema nos dias de hoje? É que nós vivemos conectados a coisas, e nos esquecemos das relações. Um escritor escreveu um texto fantástico que eu quero ler para vocês aqui. Ele disse o seguinte: muitas vezes eu sou bombardeado por pedidos urgentes, que exigem respostas urgentes a problemas urgentes, com consequências urgentes. Eu tenho a impressão que o mundo deixará de girar em torno do seu eixo, a não ser que eu pessoalmente o movimente. Quando paro para analisar o significado dessas coisas, aparentemente urgentes, reconheço que existe muita palha, pouco trigo e uma imensa corrida atrás do vento. As pessoas querem correr atrás de coisas, as pessoas querem declarar que tudo é urgente, que elas precisam conquistar, ganhar, e vão deixando o que é de mais sagrado para trás e para o lado, que são os seus relacionamentos. Paulo enfatiza aqui que ele tinha uma relação significativa com aquela igreja lá de Filipos, e em tempos de hostilidade que Paulo estava vivendo, porque ele estava preso, isso fazia toda a diferença. Quer aprender a viver contente e feliz em todo o tempo? Valorize relacionamentos, valorize gente, valorize pessoas, porque a nossa vida, ela é transformada para melhor quando a gente encontra vínculos significativos nos relacionamentos. Como é que você tem vivido esse tempo agora? Será que você tem entrado em contato com as pessoas, tem falado, tem mandado uma mensagem, tem ligado? Porque é um momento que não pode ter tanto contato físico, mas podemos sim ter um contato de coração, um contato de alma. Paulo aqui, ele admite que ele dependia daqueles irmãos, que ele precisava daqueles irmãos. Muita gente hoje em dia não consegue viver contente e feliz em toda situação. Sabe por quê? Porque vive uma vida miserável, porque virou gado, gente só, isolada, meros agentes de produção, que trabalham, gerando riquezas para si e para os outros, mas sem relacionamento significativo. Todo mundo que eu converso, todos, não tem um que não me diz essa frase: ah, pastor, depois que isso tudo passar, eu vou valorizar mais a igreja. Ah, pastor, depois que tudo isso passar, eu vou valorizar mais meus relacionamentos, meus amigos, a minha família. Eu quero ver. Será que vai ser assim? Será que a gente vai aprender com tudo isso, que a vida com o outro, o relacionamento com o outro é mais importante do que coisas? Paulo aprendeu isso. Ele valorizava a gente. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Então você que está do lado da sua família, dá um beijo na esposa, dá um abraço apertado no filho. Se você está vendo a live com algum amigo do lado, diga: meu amigo, meu irmão, você é importante para mim. É o tempo da gente construir relacionamentos duradouros e saudáveis. Terceira lição que Paulo nos ensina para a gente viver contente e feliz em toda e qualquer situação, é que Paulo aprendeu, olha o aprendizado, a lidar com escassez e com abundância. Paulo aprendeu a lidar tanto em momentos de abundância quanto com momentos de escassez. Sabe por quê? A vida de Paulo não girava em torno de coisas ou situações favoráveis. Paulo sabia que a vida muitas vezes é instável, e por isso a gente não pode se tornar refém de coisas para encontrar alegria. Por exemplo, o tempo que a gente está vivendo agora. Se a gente ficar preso em coisas, tem coisas que a gente não pode fazer. Mas quem gosta aí, tem gente teimosa, tem gente fazendo porque é desobediente.
Tem gente fazendo porque é imprudente. Mas dá para reunir mais aquele grupão de 30, 40, 50 pessoas no final de semana, na chácara, para comer, para festejar em família? Não dá mais. Mas por isso, eu vou viver infeliz? Não. Eu vou entender que esse tempo vai passar. Mas Paulo aqui aprendeu a lidar com isso. Por quê? Ele aprende a lidar com a abundância sem culpa, e aprende também a lidar com a escassez sem amargura. Primeiro, Paulo diz assim: sei estar honrado. Paulo diz: eu aprendi a viver também em abundância. Paulo celebrava a vida quando Deus lhe permitia ser honrado, quando as coisas estavam tudo bem. Paulo não se sentia culpado quando Deus lhe dava coisas boas, sabia? Porque o discurso de hoje qual é? A gente não pode celebrar a vida com coisas boas. Não, a gente não pode fazer um churrasco, a gente não pode se alegrar, porque e aquele povo da Etiópia? Não é hora de dizer isso. Se Deus lhe proporcionou momentos assim, eu não posso assumir uma vida negativa, cheia de dor, quando eu estou diante de um prato de comida gostoso ou de um banquete. Então eu vou sim descansar sem crise. Eu vou sair de férias sem crise. Quando eu puder dormir até mais tarde, eu vou dormir até mais tarde sem crise. Comer quando puder sem crise. Paulo falou: eu sei estar honrado, eu sei lidar com isso. É isso que Paulo está ensinando. É claro que a gente vai viver uma vida mais simples. É claro que a gente vai assumir o compromisso com quem não tem. É claro que a gente vai cuidar da nossa saúde. É claro que eu vou olhar para o outro, sim, mas eu não vou entrar em crise, porque está ali na minha mesa. Paulo está dizendo isso. Mas Paulo também nos ensina a viver a escassez sem murmuração. Paulo diz: eu sei estar honrado, mas também sei estar humilhado. Paulo afirma que aprendeu também a andar com contentamento em seu coração nos dias de aperto, nos dias de dificuldade. Que talvez seja o grande problema nosso. A gente não sabe viver dessa forma. Paulo aprendeu a viver contente também nesses dias. Paulo aprendeu a não desesperar-se nos dias maus. Ou o tempo que a gente está vivendo agora é um tempo bom. Não é. Paulo conseguia passar pela crise. Paulo conseguia reajustar suas finanças, refazer o seu orçamento, apertar o cinto, ajustar as coisas. Ele havia aprendido a lidar com a escassez, sem amargurar o coração. Tem muita gente agora amargurada desse tempo. A Bíblia nos mostra como que situações difíceis podem determinar o coração das pessoas. Tem uma frase que eu achei interessante que diz assim, que pessoas são como saquinhos de chá. Nunca sabe o que tem dentro, enquanto não derrama água fervendo. Muita gente é assim. Eu vou citar 2 personagens que viviam na mesma casa, viviam na mesma situação, Jó e a sua esposa. Quando veio aquela luta com Jó e a sua família, a esposa de Jó olha para ele e diz assim: Jó, o que você está fazendo ainda? Se você ainda conserva a tua integridade, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó, que se encontra na mesma situação que a esposa, e pior ainda, porque Jó que estava doente, todo machucado, Jó olha para ela e diz assim: mulher, falas como uma doida. Nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ou seja, a mesma situação provoca reações completamente diferentes. E Paulo aqui aprendeu a estar humilhado, a viver em situações de escassez, a ter atitude de fé diante das provações. Então a gente precisa aprender a lidar com a vida quando coisas começam talvez a faltar ali. Eu preciso aprender a lidar, reajustar a situação, para que meu coração não fique amargurado. Mas há uma 4ª lição que Paulo quer nos ensinar aqui. É que Paulo
conheceu. E aqui está toda a diferença. Aqui está o fundamento, a base de tudo. Paulo conheceu a Deus. E Paulo conheceu o potencial que existe em Deus. Paulo fala que tudo é possível em Deus. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O texto não está dizendo que podemos tudo em nós mesmos. Não. Porque a gente precisa discernir a fonte da nossa capacitação. O texto não está falando de confissão positiva, nem de autoajuda, mas o texto está dizendo que tudo podemos em Deus. Por quê? Porque Deus supre toda. Guarda isso no teu coração. Deus supre toda necessidade. Versículo 19, Paulo diz assim: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Deus é meticuloso. O texto diz, cada uma. Então quero dizer para você, para acalmar o seu coração, os recursos virão na hora certa, suprindo cada necessidade. Nenhuma necessidade vai ser omitida. Nenhuma necessidade vai ser esquecida. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Deus suprirá necessidades, não desejos. Nós confundimos o que queremos com o que é necessário. O que precisamos com o que desejamos. Querer um carro melhor é o que? Desejo ou necessidade? É um desejo. Deus às vezes nos dá um presente excepcional, mas isso não é necessidade, porque Deus não tem compromisso com os nossos desejos. Deus tem compromisso com a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, é o que a Bíblia nos diz. Você pode querer fazer uma viagem cara, você pode querer comprar roupas melhores, equipamentos mais sofisticados, mas é isso uma necessidade? Não. Deus pode dar? Pode, mas não é isso que Ele promete. Ele promete, como diz o Salmo 37, versículo 23 e 24, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus supre as nossas necessidades. Então quero concluir dizendo que de todas as coisas, para a gente caminhar em contentamento, em alegria e felicidade, aquela que vai trazer a verdadeira alegria para o nosso coração, o apóstolo Paulo descreve aqui no texto. Paulo descobriu a fonte da alegria. Muitos buscam a fonte da juventude. Ponce de León correu atrás da fonte da juventude. Outros correm atrás da fonte dos desejos, né? Tem lá nas praças e o povo vai lá e joga moedinha, né? Joga moeda e faz um desejo. Aí vai lá e você está perdendo a sua moeda. Você está perdendo a sua moeda que você lutou para conquistar. As pessoas correm atrás de fontes. Paulo diz que existe uma fonte genuína, verdadeira de alegria. Sabe qual é? Na relação pessoal com Deus por meio de Jesus. Olha o que Paulo diz no versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Paulo afirma que a fonte da sua alegria extraordinária estava em Deus. Aí no versículo 19 Paulo completa: e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus, em Cristo, cada uma das suas necessidades. Em Cristo. Quando estamos em Cristo, terá suprimento. Tem muita gente querendo alegria fora de Jesus. Tem muita gente querendo alegria longe de Jesus. Eclesiastes 2:25 diz assim: separado de Deus, quem é que pode comer?
Ou quem é que pode alegrar-se? Olha o que ele disse. Um grande batedor de beisebol dos Estados Unidos do seu tempo, Mantley, ele, numa certa entrevista, ele declarou, né, o melhor da época, o top dos tops, ele declarou: as coisas vão melhorar. Não bebo há 8 meses, estou tentando reconstruir minha vida, mas acho que está faltando alguma coisa. Perguntaram certa feita para Aristóteles Onassis, na época o homem mais rico do mundo. Perguntaram assim: Aristóteles, quando você deita a cabeça no travesseiro, você deve ser o homem mais feliz do mundo, você tem tudo, a mulher mais linda, iates, império, você deve deitar e dormir o sono do justo, você é a pessoa mais feliz do mundo? Ele disse assim: eu tenho todos os motivos para ser, mas eu deito a cabeça no travesseiro e sinto que ainda falta alguma coisa. Há no ser humano um vazio do tamanho de Deus. A fonte de todo contentamento, a fonte de toda alegria que você talvez esteja procurando, que você talvez agora esteja sentindo falta como nunca na vida, porque talvez passou a vida inteira procurando em coisas, em situações, né, que nunca te preencheram, e agora muito mais ainda, eu quero dizer para você, que existe uma fonte, que jorra sem parar. Jesus, em João capítulo 7, versículo 37 em diante, Jesus diz assim, no último dia da grande festa, Jesus se levantou e disse: vinde a mim, vinde a mim, porque aquele que beber da água que eu lhe der, vai brotar de dentro de si uma fonte, que nunca vai secar, é uma fonte que sempre vai jorrar, e essa fonte é Deus. Aí Jesus gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Você tem sede de alegria? Você tem sede de felicidade? Tem. É porque você tem sede de Deus. E Deus está aqui hoje para preencher a alegria que falta no seu coração. Eu quero orar por você. Eu vou orar e depois eu vou chamar o grupo de louvor para a gente fechar com mais uma canção. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor agora todos que estão me ouvindo. Tem muita gente triste, tem muita gente angustiada, tem muita gente desesperada por causa desse tempo que estão vivendo agora. Então eu quero pedir, ó Pai, a bênção do Senhor para cada vida que me ouve, para cada vida que me vê agora. Que esta mensagem, Senhor, entre em cada coração, para que possamos entender que a fonte da verdadeira alegria não estão nas coisas, não estão naquilo que a gente vê, mas a fonte de toda e verdadeira alegria encontra-se em Ti. Encontra-se em Ti. Deus, que assim como a corça suspira pela corrente das águas, que a minha alma, que a nossa alma deseja o Senhor mais que tudo, e que a fonte que é o Senhor possa jorrar agora em cada coração. Nos abençoe nesta noite e que esta palavra encontre muitas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vou chamar o pessoal do louvor para estar aqui, adorar, depois eu volto para fazer o encerramento.
início ficou uns segundos ali sem som, a gente esqueceu de tirar o cabo, mas glória a Deus por sua vida. Vamos encerrar, que Deus nos abençoe. Então, eu coloquei lá para você colocar uma frase no seu Facebook. Você vai colocar lá, um fundo bem bonito: Jesus é a fonte da nossa alegria. E vai divulgar essa frase, né, para evangelizar e falar que Jesus é a fonte da nossa alegria. Vamos orar. Senhor, mais uma vez te adoramos, te bendizemos por tudo, por esse tempo precioso, por teu amor e a tua bondade. Muito obrigado, Deus, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Abençoe teu povo, abençoe os irmãos que nos acompanharam, todos que estiveram conectados com a gente aqui, e que essa mensagem, que esses louvores possam abençoar a vida de muitos, de todos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Só uma pergunta, gente. Domingo que vem é o quarto domingo? O quarto domingo? Então, domingo que vem é o quarto domingo, nós teremos a nossa Santa Ceia online. Durante a semana a gente vai avisar, tá? Então você pode já preparando para domingo que vem, nós teremos a nossa Santa Ceia online. Deus abençoe a todos. Tire aquela foto bonita, mande para o grupo da igreja ou mande para mim, que nós vamos fazer um quadro bonito. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.